Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula do nosso curso de Introdução à Computação. Então nós estamos aqui para abordar o tema geral, Sistemas de Numeração e Introdução à Eletrônica Digital. Vamos estruturar o tema na seguinte ordem. Vamos fazer uma introdução, apresentar o computador, conforme o Tannenbaum fala no seu livro de Organização e Arquitetura de Computadores, como uma máquina de multinível. Em seguida, falar da representação interna da informação no âmbito do computador e partir para analisar como é que se faz a conversão entre bases, porque nós trabalhamos com o sistema decimal, enquanto que os computadores trabalham com o sistema digital, né? Eventualmente, se utilizam outros sistemas, o hexa, por exemplo, octal, né, para diminuir o tamanho dos números que são trabalhados e dar agilidade. Falar das operações aritméticas em binário, introduzir a ideia da álgebra de Boole, né, e circuitos digitais e fechar com considerações finais. Esse tema será dividido em três mini-aulas, tá certo? Para melhorar a sua capacidade de compreensão. Então a primeira delas, a parte 1, vai falar da introdução, computador como máquina multinível e a representação interna da informação. Então vamos colocar uma lupa em cima desse tema para que você possa entender, possa se qualificar para avançar com seus estudos, ok? Bem, nós já falamos em aulas anteriores que um sistema computacional ele é composto de um triângulo, né? Tem um tripé aqui, onde tem as pessoas, usuários, programadores, analistas de sistemas e todas as pessoas que estão envolvidas com o sistema computacional, tem o hardware e o software, né? Então nós já falamos em aulas anteriores especificamente sobre hardware, falamos especificamente sobre software, falaremos no futuro sobre o peopleware, sobre as pessoas, sobre as profissões. Bem, nesse momento, o livro do Tannenbaum ele apresenta o computador como uma ideia de uma máquina multinível, né? Que vem desde os aplicativos que você usa, utilitários, o sistema operacional com a gerência de memória, o escalonamento de processos, etc. Há uma linguagem de máquina, cada máquina vai ter sua linguagem e que ela pode ser microprogramada, né, com microinstruções, e que essas microinstruções vão ser executadas no nível dos circuitos eletrônicos. Então nós temos aqui uma interação de alto nível, de aplicativos até sistema operacional, com interfaces gráficas, com facilidade de uso, e nós temos aqui um baixo nível, que vai da linguagem de máquina até a eletrônica digital. Então é nesse sentido que nós queremos que você pense o seu computador. Então, no livro do Tannenbaum, ele fala numa máquina multinível, né? Então nós temos aqui um nível mais alto das linguagens orientadas para a solução do problema, aplicativo, linguagem de programação, etc. e tal. Nós temos um processo de tradução, que é o compilador que nós falamos no software, né? ou o interpretador, que traduz para um nível na linguagem de montador. Essa linguagem de montagem, que é uma linguagem intermediária, é traduzida para usar o recurso do sistema operacional, que por sua vez vai fazer uma tradução num nível mais baixo, né, entrando aqui no hardware, microprogramação ou execução direta no nível da arquitetura do conjunto de instruções. E isso vai para um nível de microarquitetura que é o hardware, que chega até na lógica digital, que nós vamos aprender como funciona alguns dessas portas, né, desses circuitos básicos digitais, tá? Então que você entenda esse processo de evolução e que o computador hoje tem bilhões de usuários exatamente porque foi simplificando a complexidade da lógica digital até que possa chegar num nível que as pessoas possam interagir de forma mais fácil, mais tranquila. Então nós temos aqui, colocando mais detalhes com a nossa lupa em cima dessa máquina de níveis, a ideia de que os computadores são projetados em níveis, né, como se fosse uma cebola, com cascas que vão colocando simplificações para poder gerar uma abstração do nível mais interno, que são as operações no nível de máquina, no nível do hardware, tá certo? Essa ideia de abstração permite ignorar detalhes irrelevantes, como circuitos e complexidade da máquina física, para que a gente possa usar arrastando ícones, usando Ctrl+C, Ctrl+V, interagindo, por exemplo, com a máquina de uma forma mais fácil, que ela seja mais amigável. Então, esse computador, ele precisa armazenar, é uma máquina eletrônica que precisa armazenar e processar dados, né? Ele basicamente, ele é bistável,
ele reconhece dois estados possíveis, que é o estado de ligado ou desligado, magnetizado ou não magnetizado, eletrizado ou não eletrizado. Então, esse computador ele é baseado no silício, que é um material encontrado na natureza e que é biestável, então ele tem esse comportamento, por isso o silício, ainda hoje, é o componente básico da construção de computadores, né? E o computador internamente opera com números, tá certo? E esses números, eles estão notadamente no sistema binário, tá certo? Então, o computador digital codifica tudo em zeros ou uns, com a ideia de que o zero é desligado e o 1 é ligado. O 0 é não magnetizado, o 1 é magnetizado. O 0 é não eletrizado, o 1 é eletrizado. Então, basta saber, quando você mede um determinado componente, se ele apresenta um 0 ou 1, se ele tem corrente ou não, se ele está magnetizado ou não. Então, essa unidade mínima de informação binária é o bit. Bit é a contração de binary digit, bit, tá? Então, a menor porção de informação que você tem, a gente já viu na parte de hardware, é o bit. E esses conjuntos de bits aí vão permitir o computador gerar seu processamento, gerar informação para nós. Então, veja bem, nós tínhamos uma necessidade de representar algumas coisas. O que, por exemplo, professor? Os caracteres, por exemplo, da nossa linguagem, né? Da nossa língua portuguesa, por exemplo, ou língua inglesa. Então, por exemplo, você tinha 26 caracteres maiúsculos, né? Então, você tinha aí um A, você tinha aí um B, você tinha aí uma série de letras que você precisava representar. Você tinha 26 caracteres minúsculos, né? De A minúsculo a Z minúsculo. Você tinha 10 algarismos. Eu estou dizendo o nosso mundo, né? Fora do computador a gente lida com isso. Sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, exclamação, etc. Caracteres de controle, como fim de linha, né? E coisa do tipo. Então, só aqui, nessas necessidades básicas, nós vamos ter 118 elementos diferentes. Então, isso é importante você analisar. Então, como é que a gente iria gerar combinações possíveis para representar um mínimo de 118 elementos, né? Então, passa a se analisar. Então, por exemplo, se eu tiver 2 bits, né, 2 caixinhas, que combinações eu posso colocar dentro delas, né? Então, se você analisar, você vai ter 2 caixinhas, cada caixinha dessa você pode colocar uma coisa por vez. E aí, veja bem, esse bit ele pode ser 0 ou 1, né? Então, eu tenho aqui o número de combinações que eu posso ter em 2 posições vai ser 2 elevado à quantidade de posições. Então, 2 à segunda é 4. Se eu tenho 3 caixinhas, 3 bits, 2 à terceira, 8, né? Se eu tenho 4, 2 à quarta, 16. 2 à quarta, 16. Se eu tenho 5, 2 à quinta, 32. Se eu tenho 6, 2 à sexta, 64. Se eu tenho 7, 2 à sétima, 128. Se eu tenho 8, 2 à oitava, 256. Se eu tenho 9, 2 à nona, 512. 2 à décima, 1024. Então, veja bem, dentre essas possibilidades aqui, da quantidade de combinações e o número mínimo de posições, de caixinhas para representar essas informações, esse número me parece mágico aqui, ó, 8. 2 à oitava, 256. Por quê? Porque eu tinha 118. Então, ainda deixamos uma reserva, tá certo? De 100 e tantos elementos para formar um byte. Então, 8 bits representa um byte. Então, isso, veja, nós estamos falando disso aqui lá pelos anos 50, anos 60, tá certo? Então, há quase 70 anos atrás. Então, as pessoas, quando pensavam em caracteres para representar internamente no computador, acharam que 8 bits seriam suficientes, porque em média elas precisavam representar 118 elementos, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Com essa ideia de 8 elementos, você vai ter a ideia de uma palavra do seu computador. Então, uma palavra interna de um computador mais simples, ele teria 8 bits, né? E aí você vai precisar também, a gente já falou na parte de arquitetura, de linhas para transportar essa palavra. Então, a ideia daqueles computadores de 8 bits, computador de 16 bits, computador de 32 bits, computador de 64 bits,
computador de 128 bits, que é a quantidade de linhas de comunicação entre os elementos internos da arquitetura da máquina que ele pode comportar, que ele pode transferir de uma vez, né? Tá certo? Quando você vai fazer um download, por exemplo, pergunta se o seu computador é de 32 ou de 64. Então isso tem a ver com a quantidade de palavras internas que podem ser transferidas pelas linhas de comunicação no seu computador. Então veja bem, todas as letras, números e outros caracteres são codificados e decodificados. Por exemplo, quando você tecla uma letra A vale 65, por exemplo, tá certo? No código ASCII, por exemplo, que é um dos que a gente vai falar daqui a pouco, um dos códigos internos de representação de caracteres. Então, isso é transformado. Então, você não vai receber internamente um Azinho como a gente conhece hoje aqui, né, que é o estereótipo da letra A. Mas você, quando pressiona internamente, é o número 65 em decimal, ou 10000, quer dizer, são 8, né? Então vai ser, começa com 1 e termina com 1 e 6 zeros no meio. É o número 65 em binário, a gente vai aprender como é que faz isso aí, tá? Então, foram criados códigos de representação. Os mais antigos são o EBCDIC, que quer dizer Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, que era usado por máquinas maiores, tá certo? Os mainframes, aquelas máquinas mais antigas, e os microcomputadores foi criado o ASCII, American Standard Code for Information Interchange, código americano padrão para o intercâmbio de informações. Então, era a codificação dominante até pouco tempo atrás. Há alguns anos atrás, pela necessidade de incorporar caracteres, por exemplo, da língua chinesa, do japonês, do árabe, etc., tal, então foi preciso fazer uma expansão para esse Unicode aqui, que é um código unificado, que é uma tendência a dominar a representação interna nos nossos computadores. Então, por exemplo, em ASCII, que é, ainda hoje pode dizer que é a codificação dominante, nós vamos ter aí uma sequência. Por exemplo, a letra A vai ser aquilo que eu falei lá, ó, tá certo? Então, 1000001, tá certo? Então, B é o seguinte, é 65, vai ser 66, tá certo? O A minúsculo vai ser essa codificação assim e assim por diante. O ESC, o DEL. Então, cada caractere do teclado, caractere de controle, vai ter uma representação no código ASCII, tá certo? E o Unicode, tá certo? Que hoje ele vem dominando isso aí. Nós temos aqui a distribuição, por exemplo, ó, os chineses têm uma parcela significativa, né, dos caracteres que rodam hoje na internet, que trafegam pela internet. O inglês ainda é dominante, português, ó, bem pequenininho e tal. Então, esses idiomas, como o chinês e o japonês, ó, que tem significação quase igual ao inglês, estavam de fora. Eles não tinham lá no código ASCII uma forma de serem representados, tá certo? Então, esses usuários, aqui é o peso dos usuários, ó, japonês, chinês, tá certo? Ó, coreano. Então, vários idiomas estavam de fora aqui. Olha o peso do inglês hoje aqui, ó, em termos da língua que o usuário fala na internet. Então, isso nos leva a essa necessidade de ter uma codificação diferente. E aí, por exemplo, você vai ter o Unicode, tá certo? Que ele vai ter uma representação de 8 bits, uma representação de 16 bits, de 32 bits. Então, você tem formas diferentes e variáveis. Então, você pode representar, ó, caracteres aqui do chinês, do japonês, do árabe, com representações variadas aqui dentro desse Unicode, que é uma tendência de dominância para representação de caracteres em termos de computadores, tá certo? Então você vai ter aí o TF32 com 32 bits, o TF16 com 16 bits, o TF8 com 8 bits. Então, dependendo da linguagem que você está representando, você vai ampliar a quantidade de caracteres para poder representar o árabe, o chinês, o japonês, o coreano, por exemplo, tá? Então, nós já falamos na parte de hardware também sobre as unidades, né? As unidades mais comuns em termos do mundo computacional, que é o byte, tá certo? Tem um símbolo de B, que são 8 bits, conjunto de 8 bits. Alguns autores falam em Nibble, N-I-B-B-L-E, que seria 4 bits, tá? Mas é uma unidade que é pouco utilizada. A ideia do kilobyte, que é o kbyte, que ao invés de ser 1000, como é no sistema métrico decimal, é 1024. Então ele é 2 a décima, tá? Que é 1024, né? O megabyte, que é 1024K, tá certo? 1024 kbytes, ou seja, 2 a 20
que é 1.048.576. O gigabyte, que é 1.024 megas, tá certo? Que vai ser 2 a 30, que é isso aqui, 1.073.748.624. E o terabyte, que é 1.024 gigabytes, então veja que é sempre 1.024 vezes a unidade anterior, que seria 2 a 40, que é esse número grande aqui, que eu não vou nem dizer para não perder tempo, tá? Então, essas unidades aqui são usuais em termos de sistemas computacionais, de unidade de armazenamento. Então, quando você compra, minha memória é de 4 GB, minha memória é de 8 GB, minha memória é de 16 GB, meu disco, meu hard disk, meu HD é de 1 tera, né? É de 10 tera, minha unidade disso ou daquilo. Então é comum essas unidades, é interessante você dar uma estudada em cima disso e detalhar, e porque você muitas vezes vai no processo de desenvolvimento usar essas unidades aqui para dimensionar o tamanho de seus arquivos e dimensionar o tamanho de suas unidades de armazenamento e coisa do tipo. Então, para representar essa informação, nós precisamos usar a ideia de sistemas de numeração, né? E aqui é importante, o sistema de numeração, ele tem um código, né? Um código, por exemplo, se é de 2 bits, se é de 8, se é de 16 e por aí vai, tá certo? Você tem operações básicas, contagem e operações como adição, subtração, etc e tal. E você tem um grupo determinado de objetos que é a base ou a raiz. Por exemplo, no sistema binário você tem 2 dígitos, 0 e 1. No sistema octal você vai ter 8 elementos que vão de 0, né, a 7. No sistema hexadecimal você vai ter 16 elementos que vão de 0 a 15. Só que quando chega em 10, né, eu já uso a letra A. O 11 é a letra B, o 12 é a letra C e assim por diante. Tá certo? Então você tem letras para substituir, a gente vai mostrar daqui a pouco. Então os principais sistemas de numeração são o quê? O decimal, que é o que a gente aprende, né? Base 10, múltiplos de 10, tá? Que vai de 0 a 9, 10 dígitos. O binário de 0 a 1, que é o que o computador usa internamente. O octal, que vai de 0 a 7, e o hexadecimal, que vai de 0 a 15. Tá? São 16 elementos. Então esses sistemas a gente tem que ter uma ideia e vai utilizá-los como formas de representação da informação, tá certo? Então tá aqui, ó, que eu falei anteriormente, o binário, a base é 2, tem 2 elementos, o 0 e 1. Ternário, que não é tão comum, base 3, vai 0, 1, 2. Octal 8, de 0 a 7. Decimal, 10, de 0 a 9. Tá? Duodecimal, que também não é tão comum, mas tem, tá certo? Então qual é a diferença aqui? O hexadecimal, que é importante. Quando chega no 10, ele coloca A. Então, A, B, C, D, E, F. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá certo? Então, esses sistemas são os principais sistemas de numeração e nós vamos dar ênfase em cima do sistema binário, sistema octal e sistema hexadecimal, além do decimal, que é o que nós utilizamos normalmente. Tá certo? Então, é importante aqui a gente falar de uma notação polinomial ou posicional. Tá certo? Essa notação aqui, ela é usada para todos os sistemas de numeração, tá certo? Então, a chamada notação polinomial, tá certo? Ou posicional. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente vai ter aqui algarismos, ó, n algarismos, né, tá certo? 0 a de n, tá? E você vai ter a base elevada a uma potência, tá certo? Então, onde b aqui é a base e n é a quantidade de algarismo menos 1. Tá? Então, vamos dizer, se eu for de 0 a n, eu tenho n mais 1. Então, por exemplo, qual é a ideia aqui? O primeiro elemento aqui, mais à direita, ele vai ter o seu coeficiente multiplicado pela base elevada a 0. Então, aqui tem aquela regrinha que você tem que guardar da potenciação, que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse elemento mais à direita, ele vai ter o seu coeficiente multiplicado por 1. O segundo elemento aqui vai ser o A1, né, que seria o coeficiente, multiplicado pela base elevada a 2. Então, por exemplo, se o sistema aqui fosse o decimal, 10 à segunda vai dar 100, né? Tá certo? Então, você vai ter, aliás, elevada a 1, minto. A base elevada a 1. Então, aqui vai ser 10 a 1. Então, o segundo elemento, na casa das dezenas, no sistema decimal, vai trabalhar com o quê? Vai pegar o seu coeficiente e multiplicar por 10. O terceiro elemento vai ser 10 elevado a 2.
Então seria 100, seria a casa da centena, a casa do milhar e assim por diante. Então, como a gente já está acostumado, vamos entender melhor isso aqui, para a gente ver um exemplo aqui, essa notação. Vamos pegar aqui o número 752, certo? Então ele tem três casas, ó, a casa mais à direita, cujo expoente aqui vai ser 0, né? Tá aqui, ó, 10 elevado a 0, a base elevada a 0, e o coeficiente multiplicado por 10 elevado a 0. Então o coeficiente aqui vai ser o 2, que é a unidade. A segunda posição aqui vai trabalhar com a base, que é 10 elevado a 1. Então aqui é a casa das dezenas, 5 vezes 10 elevado a 1. E a terceira à esquerda aqui vai ser a casa das centenas. Então é 7 vezes 100 ou 7 vezes 10 a segunda. Se fosse um número de milhar aqui, vamos dizer, 1752, então seria 1 vezes 10 a terceira. Então, se a posição aqui, a posição é 1, o expoente vai ser 0. Se a posição aqui é 2, o expoente vai ser 1. Então, o expoente, como está explícito aqui, ó, ele vai ser sempre a posição menos 1. Se aqui a posição é 1, ó, a base vai ser elevada a 0. Na posição 2, a base vai ser elevada a 1. Na posição 3, vai ser elevada a 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, se eu tenho n mais 1 elementos, o elemento mais à esquerda vai estar elevado à base a n. E o coeficiente multiplica isso aí para dar o seu valor específico. Então, é o valor posicional. Então, isso funciona para qualquer sistema. Vamos ver, por exemplo, vamos botar uma lupa aqui em cima do nosso sistema principal, que é o sistema binário. Esse número aqui, 101. Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. Esse elemento mais à direita, ele vai ter a base elevada a 0. Tá certo? Então, a casa da unidade aqui, ó. 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, 1. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, o coeficiente dele é 1, multiplica a base elevada a 0. Vamos pegar esse de cá. 0. Então, aqui, esse elemento aqui já vai ser neutro. 0 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, 0 vezes 2, 0. Então, esse elemento aqui é 0. E esse mais à esquerda aqui, ó, posição 0, posição 1, posição 2. Tá certo? Tá? Então, ele é 3 mais 3 menos 1, 2. Então, vai ser 2 elevado à segunda, que é 4. Tá certo? Quem é o coeficiente 1? Então, 1 vezes 4, que é 4. Então, aqui vai ser 4 mais 1, 5. Então, esse número 101 na base 2 corresponde ao número 5 na base 10. Então, é esse tipo de processamento que nós entendemos quando recebemos o resultado de uma operação, números decimais. Mas, internamente, o computador faz esse tipo de conversão para poder operar, realizar operações e dar o resultado para a gente aqui fora. Tá certo? Então, esses sistemas, eles, para simplificar a nosso entendimento, eles são dados com uma notação, né? Ó, por exemplo, 2.773 decimal, porque está na base 10, ou 2.773 na base 10 entre parênteses, ou 2.773 base 10 com a notação um pouco menor para mostrar que está na base 10. Então, essas são as notações que vão aparecer, por exemplo, em exercícios 11011 na base 2. Mas se for 1101, por exemplo, vai estar base 10, ou D, ou entre parênteses, e o 10 em seguida. Então, esse tipo de coisa que vai nos permitir lidar com essas informações para a gente poder avançar nos nossos estudos, aprofundando, colocando uma lupa em cima do tema sistema de numeração e circuitos digitais, ok? Então, essa foi a primeira parte que introduz essa ideia do tema que estamos trabalhando. Na próxima etapa nós vamos avançar então, e eu espero que você continue. Procure ler os materiais do capítulo, tá certo? Fazer os exercícios para que a gente possa avançar, tá bom? Valeu, curte aí, divulga o nosso trabalho.